Graça e paz, irmãos e irmãs, bom dia. Mais uma escola dominical, mais um espaço de conhecimento da Santa Palavra de Deus. Neste dia, dia do Senhor, estaremos estudando o livro do profeta Isaías. Hoje nós iniciaremos uma caminhada estudando os profetas clássicos, os profetas escritores. Na palavra de Deus aparecem os profetas que não escreveram nada, mas foram profetas do Senhor, que aparecem um pouco antes na palavra de Deus, aparece no livro de Samuel, no livro de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônica, os profetas Elias, o profeta Gade, o profeta Eliseu, o profeta Natã, são profetas. Por isso que na Bíblia hebraica, os livros históricos que nós conhecemos na Bíblia cristã, evangélica, assim, no sentido da nossa Bíblia, ela aparece como livro histórico. Mas os livros dos profetas clássicos são os livros que os profetas escreveram algo. Então hoje nós estaremos começando a meditar no livro do profeta Isaías. É um livro muito importante para a teologia do Antigo Testamento e também para o Novo Testamento. É um livro fantástico, é um livro que nós poderíamos gastar aí diversas aulas para desenvolver um pouquinho só do livro de Isaías. Mas como a nossa proposta é estudar um livro a cada domingo, eu estarei selecionando, eu já fiz uma seleção, coletei algumas informações importantes desse livro, umas coisas eu vou abordar, outras não, mas a sugestão é que os irmãos e as irmãs tenham um plano de leitura bíblica, se for possível, anualmente. Eu carrego uma opinião de que o cristão ele tem que ler a Bíblia pelo menos uma vez, mas continuar lendo a palavra de Deus a cada dia, a cada ano, porque o conhecimento da palavra de Deus é muito importante para a nossa vida de fé, para a nossa proteção contra tantas coisas que são faladas e para a nossa alimentação espiritual, nossa firmeza. Nós precisamos da palavra de Deus. Então, diante desse desafio que é estudar um livro a cada domingo, o livro de Isaías ele é um livro muito importante. Então, primeiro nós começamos com o nome do profeta, Isaías, que quer dizer o Senhor é a salvação. Então, o nome do profeta já diz que é o mesmo título do livro, que o Senhor quer salvar. O Senhor é a salvação. Então, nós vamos ver nesse livro que o nome Isaías tem a ver com o conteúdo do livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, eu separei algumas informações a respeito da pessoa do profeta Isaías. Primeiro, ele profetizou num período de 40 a 60 anos. Alguns estudiosos acreditam que foi num período de 40 anos, outros acreditam que foi mais do que 40, talvez 60 anos. Mas o que nos interessa nisso é que, no mínimo, foi 40 anos. Pode ter sido até 60, até 50, mas, no mínimo, com certeza, nós podemos dizer que esse profeta, ele profetizou durante 40 anos. Então, os irmãos e irmãs já podem ver que foram 40 anos profetizando para o povo de Israel. A família do profeta, eu coloquei no estudo. Ele era casado com uma profetisa e tinha 2 filhos.
Então, no próprio livro aparece a esposa dele, que ele chama de profetisa. E os 2 filhos, né, que nasceram com nomes proféticos. O primeiro filho, o nome profético dele é Um Resto Voltará. Um Resto Voltará. Esse é o nome, é o significado do nome do primeiro filho do profeta Isaías com a profetisa. O segundo filho também é um nome profético, que é Rápido Despojo, Presa Segura. Então, os 2 filhos nasceram num tempo onde esses filhos e os seus nomes representavam o que Deus estava fazendo com o povo de Israel. Quando fala Um Resto Voltará, em Isaías aparece uma teologia de que ele traz uma revelação de que em todo tempo, no meio lá do povo, tinha um resto, tinha um remanescente, tinha um povo fiel no meio das pessoas que não queriam Deus, tinha um povo fiel ali, que não desviou do caminho do Senhor, mas permaneceu fiel. E nós acreditamos, eu acredito pelo menos, que em cada geração de cristãos, em cada geração tem a geração dos fiéis, tem o remanescente, tem o resto, que é o resto fiel, o remanescente fiel, que segue firme na palavra de Deus. O segundo filho já mostra que haveria despojo, que haveria exílio, que haveria momentos difíceis, né? Então, a família do profeta, a sua esposa profetiza e os seus 2 filhos. Um resto voltará e o outro rápido despojo, preso, seguro. Então, essa é a família do profeta. A morte de Isaías, segundo a tradição, quando a gente fala tradição, é realmente uma tradição, é uma história que se conta extra-bíblica, não está na Bíblia. Mas acredita-se que Isaías ele foi morto no tempo do rei Manassés, que foi um rei muito cruel. Foi o rei que reinou, acho que por maior quantidade de tempo, foi 55 anos que Manassés reinou, mas foi um rei muito cruel, muito ruim. E segundo a tradição, nos dias de Manassés, Isaías foi morto, cerrado ao meio. Então, pegaram Isaías e o cerraram, e o mataram cerrando no meio. Então, foi uma morte muito dolorosa, muito terrível. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 37, ele fala que alguns profetas foram cerrados ao meio. E provavelmente se refere ao profeta Isaías. Essa história que Isaías foi cerrado ao meio aparece num livro apócrifo chamado Assunção de Isaías. Então, além da Bíblia, tinha vários livros que a gente chama de apócrifos, que significa não inspirados, né? Então, tinha muitos livros, muitos. E um desses, Assunção de Isaías, que fala da morte de Isaías dessa forma. Algumas curiosidades sobre este livro. Este livro é considerado o Evangelho no Antigo Testamento. O livro de Isaías tem sido chamado o quinto Evangelho. Nós vamos entender no decorrer do estudo a preciosidade que este livro tem para a teologia. E o seu autor, o evangelista do Antigo Testamento. Então é muito interessante. A porta de entrada é para os profetas clássicos ou profetas escritores. Interessante, irmãos e irmãs, que quando a gente vai para a Bíblia, o primeiro profeta que aparece depois de Cântico dos Cânticos é Isaías. Mas Isaías não foi o primeiro profeta a profetizar para o povo de Israel. Não foi. O primeiro profeta que profetizou para o povo foi Amós. Então, o primeiro profeta, na questão de tempo, foi Amós.
E por que Isaías foi colocado no primeiro lugar, em primeiro lugar? É uma coisa interessante, uma curiosidade, que ele é um livro tão importante para o restante da teologia do Antigo Testamento, que ele foi colocado em primeiro lugar como se fosse a porta de entrada para os outros profetas. Eu posso usar um exemplo também. Por exemplo, o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos, mas na nossa Bíblia aparece em primeiro lugar Mateus. Por quê? Porque Mateus fala muito dos profetas e o livro antes que tem de Mateus é o profeta Malaquias. Então, na verdade, colocaram ali Mateus para fazer a ponte entre os profetas e as profecias a respeito de Jesus, com a conclusão de em Jesus Cristo. Então, o livro de Isaías é chamado, é a porta para os outros profetas, segundo a sua importância. O livro de Isaías, em seu tamanho, e o uso no Novo Testamento. Em tamanho, só é menor que Salmos. Salmos tem 150 salmos. Isaías, depois de Salmo, é o maior livro do Antigo Testamento. Tem 66 capítulos. Esse livro ele é usado no Novo Testamento entre citações, alusões, né, aproximadamente 500 vezes. Algumas pessoas acham que é 400, mas está nessa faixa. Então, é um livro muito usado no Novo Testamento. Então, tem uma importância muito grande para o povo. Tem uma importância muito grande para a teologia. Então, é uma coisa de um valor muito interessante. Ele aparece em 23 dos 27 livros do Novo Testamento. Então, em 23 livros dos 27 livros, aparece uma citaçãozinha ou outra do livro do profeta Isaías. Esse livro também é chamado de a Bíblia em miniatura. Eu coloquei aqui uma tabela para que os irmãos e as irmãs entendam esse pensamento, que é interessante. Este livro é chamado de Bíblia em miniatura. Primeiro, porque ele tem 66 capítulos. Eu coloquei aqui numa tabela que os irmãos estão vendo aí no estudo, fazendo uma comparação entre Isaías e a Bíblia toda. Por exemplo, o número de capítulos do profeta Isaías é 66. E a Bíblia protestante, que é a Bíblia que nós usamos, tem 66 capítulos. A Bíblia católica, ela tem 7 livros a mais, então não dá para a gente colocar dentro desse pensamento aqui. Mas na Bíblia protestante, que é a Bíblia hebraica, né, nós seguimos a Bíblia hebraica, nós herdamos a Bíblia hebraica. A Igreja Católica, ela seguiu a Bíblia de Alexandria, né, que é a Bíblia com 7 livros a mais. Então, Isaías tem 66 capítulos e a Bíblia tem 66 livros. A divisão, olha que coisa interessante. No livro do profeta Isaías, são 39 capítulos que falam em juízo. 39 capítulos que falam em juízo. E 27 capítulos falam em consolo. Na Bíblia toda, o Antigo Testamento são 39 capítulos. E no Novo Testamento, 27 capítulos. Como se no Antigo Testamento fosse 39 falando, né, da lei e da dificuldade do povo, e 27 da consolação em Cristo Jesus. A restauração. Isaías 66 traz o assunto do novos céus e nova terra. Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia, aparece o novo céu e nova terra. Então, no último capítulo de Isaías aparece novos céus e nova terra. No último capítulo da Bíblia aparece novo céu e nova terra. Então, são curiosidades importantes. Então, alguns consideram, segundo esse pensamento aqui, Isaías como a Bíblia em miniatura.
As divisões principais do livro. A chave da primeira divisão, do 1 ao 39, a chave é denúncia. Nos primeiros 39 capítulos, a ênfase é a denúncia do pecado do povo. Então o profeta, a maioria dos capítulos é falando sobre denúncia. É o profeta denunciando o pecado do povo. Do capítulo 40 ao 66, a chave é consolação. É onde o Senhor consola o seu povo, é onde o Senhor ministra a restauração do seu povo. Então Isaías ele é dividido em 2 blocos. Nos estudos mais acadêmicos, mais críticos, se acredita que são 3 livros com 3 autores diferentes. Mas isso tem controvérsia, né? Isso não está determinado. Mas a maioria dos estudiosos tem certeza que são 2 blocos. 1 a 39 e 40 a 66. E isso é quase fechado entre os estudiosos. Então a gente já pode declarar que o livro ele é dividido em 2 blocos. 1 a 39 e 40 a 66. Como de costume, eu coloquei para os irmãos e as irmãs aí também o conteúdo do livro de Isaías. Para que isso? Aqui é um roteiro de leitura. Quando os irmãos e as irmãs forem ler Isaías, pode, né? Esse aqui é um dos modelos, tem mais. Mas os irmãos podem pegar isso aqui como roteiro. Por exemplo, do capítulo 1 ao 12, fala dos pecados de Judá. Então, no capítulo 1 fala da acusação, capítulo 2 a 4 fala do contraste entre Javé e Israel e tal. Então, nesse plano aqui, nessa estrutura, vai falando cada parte do livro, né? Então, aqui fala sobre todo o livro. Então, aqui está discorrendo cada parte do livro, que podemos dividir em 2 blocos, né? Mas também dentro desses blocos tem alguns blocos. Por exemplo, o primeiro, julgamento com promessa, do 1 ao 35. Do 13 ao 23 são as sentenças de julgamento contra as nações. Quando os irmãos forem ler Isaías, os irmãos vão se deparar com 10 capítulos só falando de julgamento contra as nações. Aí a pergunta é, por que o profeta foi escrever para o povo de Deus e colocou as sentenças das outras nações? Se as nações não entenderiam essa palavra, porque essas nações não serviam a Deus. Então essas profecias não teriam efeito para as nações. Mas por que está na Bíblia? Por algumas razões. Para alertar o povo, para não ter vínculo com essas nações e saber que Deus é soberano sobre todas as coisas. E que Deus também vai aplicar o juízo dele contra as grandes nações. Por exemplo, aqui aparece sentença contra a Babilônia, contra a Síria, contra a Filistia, contra Moabe. São muitas dessas nações inimigos do povo de Deus. Então Deus prometeu que mesmo essas nações sendo usadas por Deus para disciplinar o povo de Deus, essas nações também seriam castigadas, seriam, de alguma maneira, castigadas pelo Senhor, porque maltrataram o povo de Deus. Então, havia também, no livro de Isaías, aparece essas sentenças contra as nações daquele tempo. Eu coloquei aqui, introdução do livro de Isaías. A extensão da profecia de Isaías. Primeira coisa que é importante a gente entender esse livro. Vou ler o versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e de Jerusalém. Então, Isaías recebeu visões ou uma visão a respeito de Judá
e a respeito de Jerusalém. Então, o que ele recebeu foi uma visão. Então, Isaías recebeu uma visão no seu coração, uma revelação de Deus, e profetizou, segundo essa visão, para Judá e Jerusalém, nos dias de 4 reis, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Então ele profetizou durante o reinado de 4 reis. Então por isso que se estendeu de 40 a 60 anos. No capítulo 1, versículo 2, inicia-se a revelação das visões que ele tinha tido. Ele fala assim, ó: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Aleluia. Então o profeta diz, olha, quem fala é Deus. Quem vai falar essas palavras a partir de agora é Deus. Então, porque o Senhor é quem fala. Aí o Senhor fala assim, ó: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Então, no primeiro capítulo, já vem uma denúncia contra o povo. Então, o povo estava vivendo longe do Senhor. Continuando aqui. O profeta traz uma informação muito interessante e uma analogia, né? O boi conhece, Deus falando, o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então, Deus usa o exemplo dos animais que conhecem os seus currais. Os irmãos, né, e as irmãs que nasceram na roça, são acostumados na roça, os irmãos sabem que o jumento sabe a casa. O jumento sabe voltar para casa. O cavalo sabe voltar para casa. O boi sabe voltar. Porque eles conhecem o curral deles. Então tem muitos casos, né, até no meio das bebedeiras da vida, que os caras bebiam e o cavalo levava o cara para casa. Porque o cavalo conhecia o caminho de casa. E Deus falou, os animais irracionais que vão pelo instinto, eles conhecem a casa deles, eles conhecem o curral deles, a manjedoura deles. Mas o meu povo não tem conhecimento. O meu povo não entende. Então, os animais irracionais conheciam mais o seu lugar do que o povo de Deus, escolhido por Deus, liberto por Deus. Então Deus faz essa denúncia. E a descrição do povo rebelde. Isaías 1:4, primeiro capítulo. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Então, olha a rebeldia do povo no tempo de Isaías. O povo doente por causa da rebeldia. Então ele fala da doença do povo naquele tempo devido à rebeldia contra o Senhor. Aqui, ó. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa vã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Então, existe uma denúncia de que o povo, devido à sua rebeldia contra o Senhor, estava doente. Então, as pessoas estavam enfrentando enfermidades devido à rebeldia contra o Senhor. E a situação da terra? A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Então, a situação da terra, a situação social da terra estava num momento difícil
que Israel parecia uma palhoça no pepinal, parecia uma cabana abandonada depois da colheita lá, abandonada no campo. Uma palhoça no pepinal, que era uma plantação de pepino, né, que está falando. Então, Israel, aqui com a imagem de desprezada, de abandonada. Atos religiosos vazios. Aí Deus denuncia, através do profeta: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos, dos carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilho, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante a mim, que vos requereu o só pisar dos meus atos? Aí ele faz uma denúncia muito grave. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então a denúncia que o profeta faz do povo é que o povo estava vivendo em iniquidade, mas vivia no templo, mas vivia adorando o Senhor, mas vivia se apresentando diante do Senhor. Então Deus falou: não posso suportar isso. Deus é santo, Deus é coisa séria. Então o povo estava cometendo iniquidade e ao mesmo tempo fazendo festa na Páscoa, lua nova e tal, como se nada tivesse acontecendo. Só que o povo estava em pecado contra Deus, fingindo que nada estava acontecendo, adorando o Senhor como se pudesse enganar a Deus. E Deus falou que não estava suportando isso. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Então Deus falou: estou cansado dessa vida religiosa de vocês e vocês são carnais. Então, injustiça social estava acontecendo também no povo, entre o povo no tempo de Isaías. Ele denuncia assim, os teus príncipes são rebeldes e companheiro de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defende o direito do órfão e não chega perante ele as causas das viúvas. Então, o Senhor denuncia através do profeta que ali estava acontecendo injustiça social. O órfão estava desprezado, a viúva estava desprezada, havia roubo porque estava companheiro de ladrões, os líderes eram companheiros de ladrões, companheiro de corruptos, eles amavam o suborno. Então, olha a situação social do povo nesse tempo. Olha a situação social. Olha a injustiça social. Olha a corrupção. Nada diferente dos tempos que nós vivemos hoje. O fogo que purifica, né? Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como a potássia, das tuas escórias tirarei de ti todo o material, todo o metal impuro. Mesmo o povo sendo rebelde, Deus prometeu que iria restaurar. Deus prometeu que ia tirar a sujeira dele, como se tira a sujeira da prata, né? dos metais preciosos. Então Deus falou: eu vou limpar vocês. Vocês são rebeldes, vocês são hipócritas, vocês são idólatras, mas eu vou limpar vocês. Mas também existe o fogo destruidor, que Deus fala assim: mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que o deixarem o Senhor perecerão. Então também tem uma palavra de juízo contra também aqueles que largaram o Senhor, que viviam longe do Senhor, que desprezaram o Senhor. Haveria também juízo. Então, nós vemos até aqui um povo rebelde, um povo que não quer Deus e um povo que Deus fez tantas coisas boas, mas o povo fez tudo errado diante do Senhor. Para resumir esse pensamento todo, nós chegamos no capítulo 5, que tem a canção da vinha,
que representa como o povo estava vivendo diante de Deus e o que Deus pensava do povo nesse tempo. O Cântico da Vinha reflete o que Deus pensava do seu povo diante das rebeldias, diante do pecado do povo. Olha só, Canção da Vinha. Agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha, Israel. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Aqui fala do cuidado de Deus com o povo, Foi Deus que plantou a vinha num vale fértil. Foi Deus que preparou e arou o terreno. Foi Deus que escolheu, porque foram vides escolhidas, Deus escolheu as sementes. E Deus colocou uma torre para proteger, porque lá tinha que ter uma torre da plantação. Abriu um lagar que era para pisar uva, para dar vinho. Então Deus preparou todo o ambiente. Deus cuidou do seu povo em cada detalhe até aquele momento. E ele esperava que desse uva boa, mas o que deu foi uva brava, uva amarga, uva ruim. Então, olha quem era o povo diante do Senhor. Era um povo ingrato, era um povo que tinha desviado, era um povo que eram uvas ruins, uvas que não davam vinho, uvas que não tinham um bom sabor. Eram uvas bravas, ruins. Então, esse é o cântico da vinha. Então, reflete como o povo no tempo de Isaías vivia. E ainda no capítulo 5 aparecem os 6 ais. Os 6 ais. Olha a palavra. Os 6 ais. Eu coloquei no estudo o que significa essa expressão ai. Ai. Quando aparece essa expressão ai, nos textos proféticos, também aparece nos evangelhos, a palavra, alguém falando assim, ai. Essa palavra é uma palavra fúnebre, de enterro. E é uma palavra de desgraça, de castigo e de dor. Se a gente puder brincar, é assim, ai é dor, é dor. E aí aparece 6 ais que denunciam contra o povo de Deus. Quando fala ai, é assim, que dor, que desgraça, que lamento, que coisa ruim. Primeiro é assim, ai dos que ajuntam casa a casa, reúne campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como os únicos moradores da terra. Ai daqueles que tomam a terra dos outros só para si, para dominar tudo. Ai daquele. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continua até alta noite, até que o vinho os esquenta. Ai dos beberrões, ai dos que tomam álcool. O profeta está falando. Ai dos que puxam para si a iniquidade como corda de injustiça e o pecado com tirantes de carro. Ai dos que buscam o pecado para si, dos que se envolvem com o pecado. Ai, dor, desgraça. Ai dos que ao mal chamam bem. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. É a inversão de valores. Então, ai daqueles que invertem os valores, que chamam mal de bem e bem de mal. E nós vivemos numa sociedade que alteraram-se os valores. Então, ai daqueles que chamam o bem do mal e mal de bem. Então, ai daqueles que dizem que o amargo é bom. Ai daqueles que confundem as coisas, que dizem que a luz é escuridão e diz que a escuridão é luz.
Então, os valores invertidos aparecem aqui em Isaías. Mas tem a palavrinha no começo, ai. Vai sentir dor, tem julgamento, tem castigo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes ao seu próprio conceito. Ai dos soberbos. Ai daqueles que se acham sábios. Tem pessoas que se acham as pessoas mais sábias. Precisam estar dentro de tudo. Precisam saber de tudo. Né? Precisam se autoafirmar. Né? Então, ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos, não aos olhos dos outros. Mas ai daqueles que se acham sábios. Eu sou sábio. Eu sou sábio. Não. Ai daqueles que são arrogantes, soberbos, que se acham sábios aos seus próprios olhos. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Ai dos que são corajosos para fazer coisa errada, que é beber. Ai deles. Então aparece no capítulo 5 os 6 ais, que reflete como o povo estava vivendo naquele tempo. No capítulo 6 acontece a vocação de Isaías, o chamado de Isaías, que é um texto muito bonito, que é um texto muito representativo. Né? Inclusive, nós baseamos o culto da igreja nessa palavra. Primeiro, o profeta ele tem uma visão da corte celestial. Isaías 6:1. No ano da morte do rei Uzias, quer dizer, no ano de uma morte de um rei que era primo de Isaías, segundo a tradição, era primo de Isaías. No ano da morte do primo de Isaías, que era o rei, no ano da morte, quer dizer, no ano de tristeza, no ano de dificuldade de morrer um rei, Isaías era um profeta de palácio. Por exemplo, Miqueias era um profeta da roça. Isaías é contemporâneo de Miqueias. Isaías profetizou na zona urbana e Miqueias na zona rural. Então Miqueias era um profeta da roça e Isaías era um profeta dos palácios. Então ele sabia, ele entrava nos palácios, ele tinha acesso ao rei e aos palácios lá. Mas aqui Deus deu uma visão não de um palácio humano do rei Uzias, mas do palácio celestial, mas do trono celestial. Porque ele fala assim, Isaías 6:1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, aleluia, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 os pés e com 2 voavam. E os serafins clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Que visão linda! Aqueles que acreditam em visões espirituais, em revelações, se deliciam com esse texto. Eu creio nas revelações, eu creio nas visões espirituais, porque experimento elas pela graça de Deus e sei que são de Deus. E o Isaías teve uma visão espiritual. Ele foi arrebatado em visão espiritual e contemplou a glória de Deus. Contemplou o Senhor num alto e sublime trono. Então ele viu as regiões celestiais. Ele viu o que acontecia nas regiões celestiais. Ele viu os serafins. Ele viu a presença de Deus. A visão de si mesmo e do povo e a confissão. Do capítulo de 1 a 5. Nós vemos que do capítulo de 1 a 5 só palavra de denúncia, que mostra que o povo estava vivendo em iniquidade, o povo estava vivendo em pecado. Em Isaías 6:5, então disse eu, ai de mim, olha, ai de novo, ai, dor, desgraça, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então, Isaías se deparou ali com a santidade de Deus,
Deus foi chamado de santo 3 vezes. Santo, santo, santo. É interessante isso. É porque não dá para estudar isso agora, mas é muito interessante esses 3 nomes santos. Por que 3 nomes santos? Havendo a oportunidade, a gente possa estudar melhor. Mas Isaías, ele viu, olha, o povo está em iniquidade. Porque Deus já revelou a mim que o povo está em iniquidade. E eu também sou uma pessoa que vive em iniquidade, meus lábios é impuro. O que significa lábios impuros? Palavras impuras, mas também todo o ser dele ele se sentia impuro diante do Deus Santo naquela visão. Então, Isaías 6,6, purificação dos pecados. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar com tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A importância da confissão. Eu prezo muito pela confissão no culto, porque nós temos que entender que nós somos pecadores e pecadoras. Às vezes a gente esquece de confessar os pecados, a gente só quer adorar. Mas como se a gente não pecasse, é só adoração. Não, tem que ter confissão. Tem que entender que nós falhamos diante do Senhor e Deus é santo. Então, por isso que no culto tem a confissão, para que o povo de Deus confesse. Porque o mundo não confessa pecado, mas o povo de Deus tem noção que é pecador e precisa da misericórdia e do perdão de Deus. E aí, depois que Isaías contempla a visão espiritual, que ele é perdoado, purificado, aí vem o tempo da missão. Chamado para a missão. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, aqui Isaías aceitou a missão. Depois que ele teve a revelação, que ele foi restaurado, ele aceitou a missão e ele foi enviado para a missão. Assim acontece o culto também da Igreja Metodista de São Gabriel. Primeiro nós adoramos o Senhor, nós contemplamos a presença de Deus, nós louvamos ao Senhor, mas também nós confessamos diante do Senhor, nós recebemos a palavra do Senhor e somos enviados para a missão. Somos enviados para abençoar outras pessoas. Somos enviados para pregar o Evangelho. Então, e aí, qual era o tipo dos ouvintes da mensagem que Isaías ia levar? Então disse ele: vai e diz a este povo, Deus falando: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração, se converta e seja salvo. Então aqui é uma palavra muito confusa. Mas se a gente puder trocar a miúdos, resumir, nós podemos dizer assim, Isaías ia se deparar com um povo que não queria ouvir, um povo de coração endurecido, um povo que tinha dificuldade de ser salvo porque era endurecido no seu coração e não ouvia a mensagem da palavra de Deus, do próprio Deus. E aí, Isaías 6,11, até quando o juízo? Até quando? Então disse eu, o profeta falando: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas fiquem sem moradores, e a terra seja toda assolada. Então, quando o profeta Isaías, depois dessa grande visão, ele pergunta: mas até quando vai ser essa iniquidade? Até quando esse juízo para cima do povo? Até quando o povo vai continuar pecando? Até quando o Senhor vai punir o povo? Até quando o Senhor vai pesar em tua mão sobre o povo rebelde? Até quando? O Senhor falou: até que tudo esteja desolado, até que tudo seja destruído. Olha a palavra pesada: até que tudo seja destruído. A ira e a consolação do Senhor. No capítulo 12, que é a metade do primeiro blocozinho do Isaías, aparece como se fosse um salmos. E nesses salmos, no profeta Isaías, fala o seguinte, Isaías 12:1. Orarás naquele dia, graças te dou, Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas.
Até aqui a gente viu só palavras desagradáveis, só palavras de juízo, só palavras que Deus ia cobrar o povo, só palavras que o povo ia sofrer. Mas aqui aparece uma palavra: consola, tu me consolas. Consolação, restauração, renovação, mudança de realidade. Então aqui aparece uma proposta de consolação. E o profeta salmodeia assim, ó: eis que Deus é minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Aleluia. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Aleluia. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excesso o seu nome. Aleluia. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saibam-se isto em toda a terra. Aleluia. Exulta e jubila o habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Aqui tem uma palavra de restauração. Aqui tem uma palavra que Deus estava no meio do povo. O povo rebelde, o povo que ia ser castigado mesmo, mas Deus também prometeu consolar o povo. Deus prometeu consolação, restauração, porque o nosso Deus é um Deus que nos dá a oportunidade de recomeçar, nos dá a oportunidade de aprender, nos dá a oportunidade de ser disciplinado, nos dá a oportunidade de ser restaurado diante das nossas fraquezas, dos nossos erros. Então, aqui aparece esse salmo tão bonito, que fala de consolação, de restauração. Nós chegamos no livro de Isaías, os irmãos que já leram e os irmãos que ainda vão ler, vão perceber uma coisa muito interessante. A gente começa lendo Isaías e a gente só vê palavra de juízo. A gente só vê o pecado do povo. A gente só vê o povo patinando. A gente tem ali as profecias messiânicas ali nesses meio termo aí, mas é só juízo. Mas é só profecia de juízo, de sentença. E aí chega em Isaías 40. A partir de Isaías 40, que são 27 capítulos, quando chega em Isaías 40, aí a gente alivia o coração. Aí a gente toma ali aquele fôlego, aquele ânimo. Eu comparo muito com Romanos capítulo de 1 a 7 é uma coisa, de 8 em diante é outra coisa. Isaías também, no começo é muito difícil ler, mas a partir do 40 é palavra de bênção, palavra que anima. E é essa palavra que o povo recebeu também. Depois de receber o juízo, o povo também recebeu consolação, porque Deus restaura, Deus liberta. No capítulo 40, o segundo bloco do livro, que é o tempo de consolação, as primeiras palavras são... Primeiras palavras do profeta: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Aleluia! Chegou o tempo da consolação no livro de Isaías. Isaías 42. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe o que já é findo o tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Aqui o profeta ministra o perdão. Irmãos e irmãs, tem perdão para aqueles que erram. O povo de Israel fez tudo aquilo errado que eu mostrei até aqui, mas o Senhor ministra o perdão. Mas o Senhor quer restaurar. Não é da vontade de Deus que o ser humano continue em pecados, é da vontade do Senhor que o ser humano se arrependa, é da vontade do Senhor que a pessoa seja restaurada. E o Senhor restaura com o seu poder, né, o povo de Israel. E ele fala, Isaías 43, vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, a vereda do nosso Deus. Então é uma profecia
Normalmente, quando a gente está no Novo Testamento, João Batista fazendo esse papel, a voz que clama no deserto. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, que é tortuoso, será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Aleluia! Então, os obstáculos serão tirados da presença do Senhor depois que Deus entrar com a sua restauração. Isaías 45, a glória do Senhor se manifestará a toda a carne, e toda a carne o verá, pois a boca do Senhor o disse. Aleluia! A toda a carne verá a glória de Deus. Toda a carne verá a glória de Deus. O profeta ministrou aqui. Toda a carne verá a glória de Deus. Então é tempo de consolação, é tempo de restauração. Eu coloquei aqui, novos tempos, novos milagres. Aleluia, novos tempos. Na vida do crente, novo. Quanto mais os dias passam, os milagres são novos, as bênçãos são novas, porque o Senhor continua a nos abençoar. O Santo de Israel aparece em Isaías muitas vezes, né? Muitas vezes. Isaías 43, 14, fala do Santo de Israel. Santo de Israel aparece talvez 36 vezes, por aí. Então, é onde aparece mais vezes a expressão Santo de Israel, é no profeta Isaías. Assim diz o Senhor, Isaías 43, 14, que vos redime. Assim diz o Senhor. Qual Senhor que vos redime? Quem? O Santo de Israel. Por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus. Então, uma coisa interessante é que o Senhor profetiza, né, o profeta profetiza, direcionado pelo Senhor, que o Senhor é o santo que redime, e por amor ao povo de Israel, aleluia, Deus está restaurando. Isaías 43, 15, aí o Senhor diz quem Ele é. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Então o Senhor fala que Ele é o Senhor, Ele é o Santo, Ele é o Criador, Ele é o Rei. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso. O profeta estava profetizando lá e Deus falando através do profeta. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Então Deus mostrou quem Ele é, revelou quem Ele é. E o Senhor é libertador, traz a lembrança do Êxodo. Então Ele começa agora a trazer a lembrança do que Ele fez no povo no passado, lá há muitos séculos atrás. Séculos e séculos e séculos atrás. Isaías 43, 16. Assim diz o Senhor. O que outrora preparou um caminho no mar, aleluia, e nas águas impetuosas uma vereda. O que Ele está falando? Deus está falando, foi eu que abri o mar lá atrás. Foi eu que abri o mar lá atrás. O povo passar foi eu. Isaías 43, 17. O que faz sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estarão extintos, apagados como uma torcida. O que está falando? Do exército de Faraó, que perseguiu o povo e ficaram mortos lá no mar. Então, aqui faz referência ao Êxodo. Mas ele faz uma advertência muito bonita, muito linda. Ele fala assim, coisas novas vindas do Senhor, que eu coloquei aqui no título. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. O que ele está dizendo? Olha, eu fiz muita coisa na vida de vocês, mas tem coisa tem coisa nova. Lembre-se, mas tem coisa nova. Eu fiz muita coisa, mas tem coisa nova. Não fique considerando que os milagres já passaram. Não, tem milagre novo. Aí ele fala, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O que ele falou assim? Eu vou fazer igual eu fiz lá. Eu abri o mar, eu derrotei o faraó e seu exército, e eu conduzi o povo pelo deserto. E aí ele diz assim, eu vou fazer coisa nova, que está saindo à luz, e eu porei um caminho no deserto.
eu vou tirar vocês de novo do exílio da Babilônia, eu perdoei vocês e vou levar vocês de volta pelo deserto. Aleluia. Então Deus promete que fará coisas novas, que está saindo à luz, e o povo precisava perceber isso, porque ia ter um caminho no deserto. E Deus começa a se revelar ainda para o profeta, falando dele como Deus único. Isaías 44:6, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, aquele que pagou a dívida por você, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e sou o último, além de mim não há Deus. Olha a declaração, olha a revelação de Deus. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e sou o último, além de mim não há Deus. Isaías 55, ele faz um convite que nós podemos dizer que isso aqui é graça. A gente pode encontrar graça nessa palavra aqui de Isaías 55, versículo 1. Viu como que depois de Isaías 40 é uma bênção? É muito bom, a gente fica cheio só de ler. Isaías 55, 1. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comerei e comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Aleluia. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então Deus envia uma palavra através do profeta para o povo, dizendo, é de graça, vinde, todos que têm sede, vinde às águas, venham, eu tenho água para vocês. E o Senhor se revela no profeta Jeremias como aquele que é água viva, não é cisterna rota, não, é água viva. Jesus Cristo se apresenta, se revela no Novo Testamento como rio de água viva. E aqui o Senhor fala, vem povo, vem, é de graça, não precisa pagar não, eu já paguei o preço. Deus falando lá, ele é o Redentor. Vinde às águas, comei, sem dinheiro, sem preço. É o convite à graça, não é o convite, eu tenho que fazer isso, não, é graça de Deus. A gente faz depois porque Deus já nos resgatou, mas é graça de Deus. Então Deus faz um convite, né? E ele fala, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá. Mas como é que ouvi? Ouvi o quê? Isaías 55, versículo 10 explica. Ouvi o quê? O poder da palavra de Deus. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e a fecunde e faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu designei. Aqui o profeta diz, olha, se vocês ouvirem, vocês vão viver. Mas ouvir o quê? A palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Uma vez que a palavra de Deus, ela sai da boca de Deus, ela produz um resultado no mundo natural. Uma coisa interessante que aparece nos profetas é a expressão, e veio a palavra do Senhor. Uma coisa interessante, irmãos, é que a palavra é como se fosse um ser que traz atividade. É como se fosse um ser, e não veio uma palavra, veio a palavra. Então significa que a palavra não é uma palavra de Deus, é a palavra. Então a palavra de Deus se manifesta. Quando a palavra de Deus se manifesta, as coisas se movem. Lá em Gênesis capítulo 1, como é que as coisas foram criadas? Pela palavra, haja. Pela ordem de Deus.
E quando Deus deu uma ordem lá no capítulo 1 de Gênesis, o mundo se formou, foi ordem de Deus, foi palavra de Deus. E o profeta Jeremias falou que a palavra de Deus é como chuva que desce e faz brotar, e ela não volta vazia, ela produz resultado. Esse é o poder da palavra de Deus. E qual é o resultado da palavra de Deus para o povo? Isaías 55, 12. Saireis com alegria, em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as aves do campo baterão palma, aleluia. Ele faz uma figura de linguagem de que a natureza vai bater palma, vai se alegrar quando o povo sair do exílio, quando o povo sair do cativeiro, pela palavra que vão receber diante do Senhor. Isaías 55, 13. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Então, o poder da palavra de Deus o faz crescer. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. São plantas ruins, mas serão substituídas por plantas boas, plantas úteis. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela faz germinar, ela faz renovar a vida. E aí ele continua, o profeta, falando também do templo como casa de Deus, templo como casa de oração. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então existia ali um lugar de adoração. O templo seria um lugar de adoração, e que não seria mais somente o povo de Israel, mas todas as nações iriam para a casa de Deus, porque a casa de Deus é casa de oração, casa para orar. Aleluias. Para finalizar o livro de Isaías, o profeta, usado por Deus, profetiza que tudo se fará novo. Assim como Apocalipse termina ministrando, trazendo para a igreja do Senhor a promessa de novos céus e nova terra. Isaías termina profetizando para o povo de Israel naquele tempo, para os que criam nele, o novo céus e nova terra. Novos céus e nova terra, Isaías 65, 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. O Senhor fala assim, eu vou criar de novo, novos céus, nova terra, não vai ser novos céus e nova terra. Isaías 66, 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então, no final do livro, o profeta usado por Deus ministra que haverá novos céus e nova terra. Isso vai passar. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Esse mundo passa, virá o novo céu e nova terra. Essa é a profecia de Isaías, finalizando, e a profecia do Novo Testamento e Apocalipse, finalizando. Então é muito bonito isso. Eu resolvi não abordar as passagens messiânicas, apesar que eu coloquei no estudo porque os irmãos quiserem ler, né? Porque eu pretendo, quando eu acabar o Antigo Testamento, eu fazer uma aula, antes de chegar no Novo Testamento, eu fazer uma aula sobre as profecias messiânicas no Antigo Testamento, para a gente iniciar o Novo Testamento em Mateus, depois de estudar as profecias messiânicas que aparecem no Antigo Testamento. Então, eu farei essa aula, se Deus quiser, entre o final do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu vou fazer essa aula que é para a gente ter essa ponte e se preparar para estudar o Novo Testamento. Então, irmãos e irmãs, esse livro ele tem muita mais coisa, tem muitas coisas para explorar, mas a gente precisa escolher e focar em alguns aspectos desse livro.
Então nós abordamos Isaías e vimos como esse livro ele é fantástico, como esse livro é bom. Irmãos, que o Senhor abençoe a vida dos irmãos e irmãs, que os irmãos e irmãs tenham um dia de bênção, uma semana de vitória. E em nome de Jesus, que vocês leiam Isaías, se alimentem da profecia de Isaías e vivam diante do Deus que se revelou em Isaías. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que é o Senhor de tudo e todos. Ele é o Santo. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.